Deus. Aleluia. Você que está nos assistindo, você que está aqui na igreja, vamos orar. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus, de gratidão a Deus, por mais um dia que nós vencemos com a ajuda do Senhor. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui hoje. Deus tem cuidado de nós. Vocês que estão aí nos assistindo na live, Deus tem cuidado da sua família. Então feche seus olhos, aonde você estiver. Senhor meu Deus, agradecemos o Senhor, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai. Por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, ó Deus, de ver nossas famílias, de reencontrar, ó Deus, nossos amigos, de ver nossos filhos. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Boa noite. Vocês que estão aí na live nos assistindo. Boa noite vocês aqui na igreja. Boa noite. Amém. O pastor passou para a gente passar uma mensagem para vocês. Eu fiquei das 10 horas até 15 para 5 da manhã preparando a mensagem. Vamos falar nessa noite sobre nossa fé consolidada, né? Ou melhor, desenvolvendo a nossa fé consolidada. Estamos vivendo um tempo hoje que nós devemos ter a nossa fé consolidada. Amém? Abra sua Bíblia, você que está em casa, que está nos assistindo, você aqui na igreja, em Romanos 10, 17. Pode se sentar. Antes da gente estar lendo, eu vou ler algo para vocês aqui nessa noite. Embora todos temos naturalmente uma medida de fé, ela não é algo pronto, definido ou estático. Ela precisa ser desenvolvida. A cada patamar alcançado deve ser guardado. Uma vez consolidado aquele patamar, devemos buscar crescer, subindo para novos degraus. Pois o alvo é Cristo, Ele é o nosso modelo em tudo. Desenvolvendo e guardando a nossa fé, para que nunca seja fraca e nem roubada pelo maligno. Então, vamos trabalhar 3 temas aqui hoje. Eu vou entrar no primeiro, daqui a pouco a gente vê o segundo. Para a gente desenvolver uma fé consolidada. Porque estamos vivendo tempos difíceis. Quantas pessoas estão fraquejando na fé? Quantas pessoas estão voltando para trás? Lá em Romanos 10, 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nossa fé é proporcional ao nosso conhecimento da palavra. Não podemos ter fé a não ser
que tenhamos a palavra de Deus revelada em nosso coração. A fé é pelo ouvir. Por isso, antes de orar, devemos nos embasar na palavra que está escrita. Se não estiver escrito, não teremos uma fé respaldada se não estiver escrito, não teremos uma fé respaldada para obter o que estamos pedindo. Então devemos ter uma fé, aquilo que Deus fala para a gente, o que está na palavra de Deus, aquilo que não está na palavra de Deus, que Deus não te orienta, né? É como estão vivendo muitas pessoas hoje. Por que muitas pessoas se encontram fracas? Não conseguem vir no culto, né? Não conseguem orar mais, buscar a Deus mais. Porque elas estão depositando a sua fé em outras coisas, não naquilo que é de Deus, não aquilo que está na palavra de Deus. Se o Senhor não disse em sua palavra, não podemos exercitar a fé naquela direção, entendeu? Se o Senhor não disse em sua palavra, não podemos exercitar a fé naquela direção. Então devemos seguir conforme a palavra de Deus. Sabe, eu tenho, né, vou ser bem rápido, porque é bem grande aqui, viu, pastor? Mas quando você usa a sua fé mediante a palavra de Deus, Deus te responde. Eu era solteiro, né? E eu estava, né, no monte orando. E uma mulher chegou perto da missionária Rosângela e falou assim para a missionária Rosângela, né, eu estou indo no monte orar e Deus falou para mim que eu sou a mulher que vai casar com o Paulo. Eu falei, mas... Aí a missionária falou para mim, chegou perto de mim e falou assim, Paulo, ela chama a gente de baixinho. Você tem alguma coisa com essa mulher? Eu falei, não, missionária, não tem nada com ela, não. Mas ela está falando que Deus está confirmando para ela que você é o homem da vida dela. Eu fui embora, falei, Deus, né, me mostra na palavra do Senhor, me mostra, né, porque eu estava orando no monte. Eu fiquei meio apertado, falei, se Deus está falando para ela, você tem que falar para mim também. Não vai falar só para ela. Né? E na hora que eu cheguei em casa, eu abri a Bíblia, saiu lá em Eclesiastes 7:26, uma coisa, né? Que ela estava falando que eu era o homem da vida dela, que ia casar com ela. Olha o que estava escrito, né? O amor que essa mulher te oferece é armadilha para prender você. O homem sábio escapa, entendeu? Então Deus já me deu a resposta ali na palavra de Deus, na Bíblia. Você vai entender só um pouquinho, quer ver? Se não estiver escrito, não teremos uma fé respaldada para obter o que estamos pedindo. Se o Senhor não disse em sua palavra, não podemos hesitar a fé naquela direção, porque a fé é sempre buscada no que Deus disse. Você lê a Bíblia todos os dias? Ouça isso. Se não temos a prática da leitura diária da Bíblia, continuaremos sendo filhos amados de Deus, do mesmo jeito, mas estaremos perdendo algo. Nossa fé não estará se desenvolvendo, e se vier diante de nós situações contrárias, obstáculos, não teremos uma fé consistente para enfrentar a crise e vencê-la. Então, se você não estiver baseado na palavra de Deus, se a sua fé não estiver fortalecida na palavra de Deus,
Quando vinha a luta, quando vinha o que a gente está vivendo hoje, você vai ficar fraco. Como muitas pessoas estão fracas hoje. Porque o primeiro tópico nosso aqui é conhecimento da palavra. É a palavra que nos fortifica. Olha para você ver. Mas estaremos perdendo algo. Nossa fé não está se desenvolvendo. Se vir diante de nós essas situações contrárias, obstáculos, não teremos uma fé constante. Sem o alimento da palavra, diariamente fraquejaremos por não estarmos sendo nutridos pelo alimento genuíno da palavra de Deus. Precisamos conhecer profundamente. Quem lê a Bíblia estará familiarizado com a palavra, já sabe aonde está escrito e sabe aonde a palavra e sabe aonde a provisão para a sua necessidade. Então, quando você medita na palavra de Deus, todos os seus problemas, Deus já vai te orientar ali. A solução está ali na palavra de Deus, fortalecendo a sua fé. Quantas pessoas passam por dia mal, aí você olha aquela pessoa, ela está firme, porque ela está baseada na palavra de Deus. Mas quando você não está, você volta para trás, você começa a cair, a sua fé começa a diminuir. Vamos lá. Quando a circunstância vem, ele vai direto ao texto e o confessa. A propriedade do que está escrito, pois sabe que a verdade é para ele. Deus quer que você se familiarize e conheça as promessas que ele tem para você. A Bíblia também é chamada de testamento, por ser a herança de Deus para nós, que cremos no seu Filho Jesus. Por isso, conhecer a sua herança é apropriar-se dela. Todo pai, toda família deixa uma herança, nem que seja lá um pedacinho no cemitério, mas deixa. Então, a Bíblia para nós, ela é conhecida como testamento, aonde tem muitas heranças. Para mim e para você, muitas promessas para você, para a sua família, que Deus deixou para a gente. Então vamos lá, para o segundo top. O primeiro é o quê? Vamos ver se vocês estão ligados. Ninguém vai responder não? Qual foi o primeiro top? Conhecendo a palavra. O segundo, praticando a palavra, para você ter uma fé fortalecida, consolidada. Abre a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, do verso 21 ao 22. Diz, portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O Senhor
quer que sejamos praticantes. Quando praticamos a palavra, a fé aumenta. Não é verdade? Quando você pratica, a fé aumenta. O pessoal que gosta de malhar, né, pastor? Quando você treina, você chega lá arrebentado. O pessoal novinho chega na academia, isso já aconteceu comigo. Quando você treina, você já sai da academia assim, começa a fortalecer. Quando você pratica, e a nossa fé é a mesma coisa. Quando a gente pratica, a sua fé começa a se fortalecer. Nada vai te abalar. Vamos lá. A obediência tem poder de gerar fé em nós. Quando você obedece, surge uma ousadia enorme em sua vida. Você se levanta como outra postura. O inferno treme diante daquele que pratica a palavra. Então o inferno treme diante de quem? Daquele que pratica a palavra. Daquele que vive a palavra de Deus. Daquele que tem a fé, consolidada. O diabo pode vir, pode bater, você está lá firme. Porque a sua fé está consolidada na palavra de Deus. Vamos lá. Anda em linha com os princípios de Deus. Não meramente ser um bom cidadão. Não usar drogas, não fumar, não trair o cônjuge e nem matar. Essas coisas qualquer bom cidadão faz, não é? Hoje qualquer bom cidadão, na hora que você for analisar, ele matou fulano. Qualquer bom cidadão trai o cônjuge, trai a esposa, trai o marido. Qualquer bom cidadão, está sujeito ao erro. Essas coisas qualquer bom cidadão faz. Abençoar os que perseguem, dar a outra face aos que nos bateu, perdoar mesmo estando certo, amar aqueles que se fazem inimigo, são coisas que vão além. Somente quem tem a fé pode praticar tais coisas. A situação que gera uma fé, uma unção impressionante em cada um de nós. Toda tentação, isso é muito importante que eu vou ler aqui agora para vocês. Toda tentação é uma oportunidade de crescermos em unção e autoridade. A obediência gera fé e traz unção. A verdadeira obediência ocorre quando ninguém está vendo. Ainda assim, decidimos honrar a Deus obedecendo a sua palavra. Todos temos a oportunidade de provar que somos homens e mulheres de Deus, que levamos a sério a nossa fé. É triste a história de quem vive uma fé dupla. Isso sempre amedronta amedronta de que alguém descubra algo da sua vida, não é? Toda aquela pessoa que vive uma vida dupla, ela tem medo. Uma pessoa que traz o seu cônjuge, uma pessoa que está fazendo algo errado, ele tem medo daquilo um dia ser revelado. Talvez até você mesmo. Estão sempre amedrontados e receosos
de que alguém descubra algo da sua vida. Nós como cristãos, devemos acordar de manhã tranquilos e erguer as mãos santas para o santuário e não ter receio de nada, porque devemos escolher ter uma vida única diante de Deus. Só uma vida diante de Deus, não duas. E não temos o que preocupar em ocultar nada. Então você, como nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, né, devemos ter uma vida o quê? Santa, né? E quando você tem uma fé fortalecida, quando a sua fé está fortificada na palavra de Deus, né? Quando você confessa na palavra de Deus, você confessa seus pecados, você não tem uma vida dupla, você não é mentiroso, né? Você pode toda manhã erguer sua mão para o santuário, né? E glorificar a Deus, que nada vai te acusar, você não vai ter nenhum acusador. Vamos para o terceiro top, né? Aqui é rápido, viu, pastor? Um dia eu vou chegar no ponto do pastor Euquias. 2 horas ministrando, para passar a unção. O terceiro top para você ter uma fé consolidada é confessando a palavra. Abra sua Bíblia em Romanos 10, 10. Você que está nos assistindo na live aí, abra sua Bíblia em Romanos 10, 10. Romanos 10, 10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora abre lá em Mateus não, desculpe, em Marcos 11, 23. Marcos 11, 23, Jesus diz assim: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será como ele. A confissão da palavra também gera fé, que por sua vez é fortalecida quando você a confessa. A obra de Deus na sua vida implica em você abrir a sua boca e falar. O silêncio tem o seu lugar quando se relaciona com homens, mas quando se relaciona com Deus, o mundo espiritual, há momento em que precisamos abrir nossa boca e confessar, profetizando as promessas e decretos de Deus para nós. Então você em silêncio, você não vai conseguir nada, né? Você tem que abrir a boca, você tem que pedir, né? Para a sua fé ser fortalecida, para você fortalecer a cada dia a sua fé, né? Porque através da sua fé, a sua família vai ser fortalecida. Porque Deus te levantou, aonde você está, na sua casa,
né? Deus te levantou para você ser, o pilar ali, Sabe por quê? Eu era desculpa a expressão, viu, gente? Eu era um Zé Ruela. Eu era ninguém dentro da minha casa. Eu era o último a saber das coisas. Mas quando Deus nos pega, nos chama, e quando nós, abrimos a nossa boca, confessamos nossos pecados, somos orientados pela palavra de Deus. Deus pega um Zé Ninguém e faz um alguém. Muitos aqui me conheceram lá na bagunça, muitos que estão assistindo essa live, falam assim, mas aquele lá é o Paulo, aquele lá é o Cascavel, hoje não é Cascavel mais não, viu? Hoje é Paulão, E Deus tem nos abençoado. Então, Deus nos fortaleceu. Aquele que não era ninguém, olha para você ver o que Deus tem feito. A gente é testemunha do que Deus tem feito na vida da gente. Então, Deus te levantou dentro da sua casa para você levantar a sua família. Para você erguer a sua família. Mas, para você erguer a sua família, você precisa estar com a fé fortalecida, uma fé edificada, uma fé consolidada na palavra do Senhor. Vamos lá. Meu tempo está curto. A Bíblia diz em Romanos 10:10 que a salvação é para aquele que crê e confessa. A salvação é para aquele que crê e confessa. Eu, no primeiro dia que eu cheguei nessa igreja, eu criei na palavra que o missionário estava ministrando, vim aqui à frente, confessei, e hoje eu estou aqui, como você está aqui, como você está nos assistindo. Então, que a salvação é para aquele que crê e confessa. Ou seja, uma pessoa só pode ser salva. Só pode ser salva se ela abrir a boca e confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você confessar a sua fé em Jesus Cristo diante de Deus e dos homens, diz a Bíblia que você será salvo. Não há como ser salvo em silêncio. Não tem como você ser salvo em silêncio. Aqueles dois ladrões que estavam do lado de Jesus na cruz, o murmurão, o que aconteceu com ele? O corvo foi lá e arrancou os olhos dele. Mas aquele que abriu a boca, ele foi salvo. Então, se você ficar em silêncio, você não vai ser salvo. A sua fé não vai ser fortalecida. Vamos lá. Você pode até ter uma experiência de convencimento e de convicção de pecado, mas a salvação genuína só acontece quando você abre a sua boca e confessa que Jesus é o teu Senhor e Salvador. É algo pessoal, ninguém pode fazer para você, Você que está aqui na igreja, você que está nos assistindo, É algo pessoal, ninguém pode fazer por você. Entendeu? A Bíblia é bem clara, Um vai, outro fica. Então você tem que estar alicerçado, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Quantas pessoas que
a fé deles já está lá, ó, já perderam a fé, já não acredita que Jesus, né, pode curar. Por que não acredita mais? Porque não exerce a fé, não pratica a fé, né, não busca na palavra de Deus. E aonde você vai buscar na palavra de Deus? Aonde a gente leu primeiro, né, no conhecimento da palavra, né, confessando a palavra, praticando a palavra. Não é só ser um ouvinte, né? O pastor Ilquias conhece, né, tem gente aqui que conhece, eu conheço pessoas que não sabem ler, né? Eu fui fazer uma visita para eles, lá na Serra do Peão, e eles têm mais de 30 anos convertidos na palavra de Deus. Não sabe ler, mas ó, né, é os primeiros que eu vejo falar, que é ouvinte mesmo, viu, pastor? Aí eu falo, como é que você pregava para as pessoas? Tudo que eu ouvia o missionário Paulo pregar, no outro dia eu pregava no café para o pessoal, e ganhou almas para Jesus. E hoje estão firmes, até hoje estão firmes com Jesus. Porque a fé deles foi o quê? Consolidada. E muitos de nós não estamos com a fé consolidada porque, né, esquecemos da prática, esquecemos de buscar o conhecimento da palavra, esquecemos de confessar, né? Às vezes nem esquecer, é ignorar mesmo, né? É priorizar. Foi semana retrasada, né, eu gosto de um pedalzinho. Eu fui pedalar e eu caí feio no morro. E na hora que eu cheguei em casa, todo arrebentado, e tinha culto à noite, a primeira seta que veio na minha mente foi assim, eu vou ligar para o pastor, vou falar para o pastor que eu estou machucado, que não vai dar para mim no culto, não, você tem como ele fazer lá para mim. Na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo, né, como é que para o seu lazer você foi? Né? O que eu quero dizer, gente? Né, a gente não pode inverter valores. O pastor já cansou de falar com a gente aqui, de orientar a gente. Deus não proíbe a gente de fazer nada. Mas você nunca pode colocar a sua família, né, o seu lazer, o seu trabalho na frente de Deus. Tem muitas pessoas hoje perdendo o emprego. Tem muitas pessoas hoje, né, voltando para trás porque, primeiramente, eles não perderam o emprego, eles perderam a fé. Porque quando você coloca Deus, quando você prioriza Deus, né, uma coisa que uma jovem falou para mim aqui, há muitos anos atrás, há 15 anos atrás, no começo da minha caminhada cristã, né, quando você cuida das coisas de Deus, da obra de Deus, daquilo que Deus mais ama, Deus cuida de você. Deus não deixa faltar nada para você. Então Deus não tem deixado faltar nada, né? Se uma porta se fecha aqui, Deus abre outra ali, né? Temos que viver pela fé. E quando a fé não é baseada na palavra de Deus, você só quebra a cara. Não é verdade? Aí como você vai saber que não é da vontade de Deus? Meditando na palavra, né? Buscando orientações com seus pastores, com seus líderes. Mas quando o seu líder fala para você, você não acredita, você não crê. Não, eu vou casar mesmo, né? Eu vou casar, a moça, né? É coisa boa para meus olhos, né? Aí quando vê casa, como o missionário Paulo sempre falou, quando casa, aí aparece coelho roxo. Não queria uma coisa boa para a vista? Né? Não seguiu orientação?
não quis fortalecer, não quis ter uma fé consolidada. Quando você põe a sua fé em Deus, você pode ter certeza que Deus cuida da sua família, né? Pode vir um diabo, pode vir o desemprego, mas Deus cuida de você. Até hoje, quando Deus te chamou, né? Quando Deus colocou você lá dentro do ventre da sua mãe, Deus não deixou faltar nada para você. E olha que o diabo tem tentado acabar com muitas vidas, mas Deus tem cuidado. Se eu for contar a jornada da minha vida aqui, Deus, quando eu estava no ventre da minha mãe, Deus, quando eu nasci, gente, eu vou ficar aqui até amanhã. Mas, né, Deus tem cuidado. Por que Deus cuida? Porque Deus te ama. Porque você está com a fé no caminho certo. Quando você deposita a sua fé ali na palavra de Deus, buscando conhecimento, né? Por quê? A Bíblia fala que devemos buscar as coisas que são do alto. E o que é as coisas do alto, gente? As coisas de Deus. Né? Deus não, né, quando a gente fala, até na oferta, você não crê. Né? Eu sou apaixonado nessa parte quando Deus fala assim, né, fazei prova de mim, que vocês vão ver se eu não vou abrir a janela do céu para você. A gente está vivendo numa época de pandemia, de muitas dificuldades, né, de muitas coisas que têm acontecido, né, mas Deus, Ele tem feito coisas na minha vida, né, maravilhas na minha vida. A minha esposa sabe. Até a Monique brincou com a minha esposa, que a minha esposa voltou a trabalhar, né, eles chamaram ela para trabalhar. Numa crise dessa, a Monique falou assim, é a mesma coisa de acertar na loteria, ganhar na Mega Sena. Numa crise dessa, Deus abre as portas. Mas você tem que crer, você tem que fazer o quê? Né? Cuida daquilo que Deus mais ama, que Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família. E o que Deus mais ama? Vidas. Né? Que Deus mais ama? Vidas. Quando você ama, quando você se preocupa com o próximo, quando você procura colocar a vontade de Deus, Deus cuida de você. Deus não deixa faltar nada para você. Ele não vai te dar riqueza, Ele pode te dar riqueza, mas Ele vai te dar o quê? Saúde, paz, né? Como lá em Provérbios fala, né? É melhor, né, você comer um pão seco e ter paz de espírito do que você ter uma mesa farta e um poder de cura, né? Um poder de ressuscitar mortos, entendeu? Mas quando você o quê? Pratica, né? Quando você confessa, quando você coloca ali a palavra de Deus na sua boca e ó, está curado em nome de Jesus. Você já viveu isso? Quanto tempo você está na presença de Deus? Né? De chegar e pôr a mão na pessoa, ou às vezes nem pôr a mão, de você orar, você vê que é a palavra de Deus. A pessoa está enferma em tal lugar, você ora e a pessoa é curada. Isso é fé, gente, é uma fé fortificada, é uma fé fortalecida, é uma fé consolidada. Vamos lá, né? Confessar a palavra, edificar e encher de fé o ambiente em seu redor, né? Não que sua palavra humana tenha poder, ela pode poucas coisas, mas a palavra de Deus tem muito poder. E quando eu olho para a montanha de obstáculos e exerço a fé, falando para a montanha, sai daí. Se não duvidar, no meu coração pode, o poder de Deus é liberado e o milagre acontece. Sabe? Quando eu converti, né, eu não era dizimista, eu não era ofertante, né? Lá na casa do meu pai,
A compra era 3 fardos de arroz, 2 fardos de açúcar, né? Tinha um migrador, tinha um devorador, tinha, né, o pombal inteiro lá, né? Os demônios estavam tudo comendo junto. Mas no dia que eu coloquei a minha fé em ação, que eu abri a minha boca, que a fé em ação, né, eu falei assim, não, o pastor está falando, né, está ministrando, a palavra de Deus está falando no meu coração, algo está falando no meu coração aqui para... Né, eu coloquei minha fé em ação, fui lá, né, comecei a entregar meu dízimo, comecei a entregar minha oferta. Eu sentado na minha casa, minha mãe falou assim, esse mês seu pai comprou pouca coisa e deu. A fé em ação. Né? Acabava o culto. Eu saía correndo aqui, ninguém me via na esquina aqui, ó. Chegava ali embaixo, ali, já acendia o cigarro. Durante 3 semanas, dentro da igreja. O dia que o missionário estava ministrando, você que quer largar o vício, peça a Deus, né? Não mandou comprar uns adesivos, né? Beber não sei o quê, né? Que tem um monte de gente que anda com aquele monte de trem e não resolve nada, né? Eu coloquei a minha fé em ação. Eu falei, Deus, eu não quero isso mais para a minha vida. Eu estou sendo um enganador na casa do Senhor. Eu não quero isso. Né, no outro dia, para quem já foi viciado em cigarro, no outro dia, né, na hora que eu fui pegar o cigarro, eu senti nojo. É o que? É colocar a fé em ação. Né? Então, quando nós colocamos a nossa fé em ação e a sua fé começa a ser fortalecida, né, consolidada, as coisas começam a acontecer na sua vida. Amém? Nesses últimos dias, Deus está edificando e ampliando a sua fé, né? Em tudo que nós estamos vivendo agora, porque nós nunca vivemos isso, não é verdade? Essa epidemia que está acontecendo, esse monte de doença que está aí, né? A gente, né, a nossa geração, nossos pais, né, não viveu isso ainda, né? Mas, nesses últimos dias, Deus está edificando e ampliando a sua fé. Para quê? Porque Jesus está voltando. E se você não conseguir vencer uma doencinha, como você quer ser salvo? Se você não consegue fortalecer a sua fé vindo num culto, indo numa célula, né, pregando a palavra de Deus, porque quando você anuncia a palavra de Deus, a sua fé é fortalecida, né? Vocês não sabem o tanto que eu estou sentindo falta do encontro, do amor de Deus. Você vê pessoas com a vida transformada, né? Isso é para a glória e honra de Deus, gente. É tão gostoso quando você ganha uma pessoa para Jesus, você chega naquele lar, você chega naquela casa, né? O diabo está destruindo tudo, e Deus pega você, te usa como instrumento dentro daquela casa para trazer libertação, restauração, e você vê aquelas pessoas edificadas, como muitos de vocês estão aqui, como eu estou aqui. Só que tem muitos de nós que somos egoístas, abandonamos nossa fé, né? Largamos de anunciar a palavra de Deus, que para mim, né, lá em Mateus 28, é um mandamento, né, que devemos o quê? Anunciar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. Muitos de nós, né, estamos parados, está com a fé estagnada, né, estamos sendo egoístas, porque você, né, foi alcançado. Mas e sua família? Essa semana, eu estava lá em casa deitado, quando vi o meu pai chegou, foi ontem. Eu deitado lá em casa,
né, vendo uma série, que o pastor me indicou para assistir, só facada que rola para lá e para cá, tiro, não sei o quê, mas levando para o lado espiritual, viu, pastor, é benção. É. Aí o pai chegou lá em casa, falou assim, que vida boa é essa? Brincou comigo, falou assim, vamos ali em Santo Antônio dar um paro comigo? Eu falei, vamos. Ele mandou reformar o túmulo do meu irmão. E na hora que eu cheguei lá, que eu vi a foto do meu irmão, eu falei, gente, eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito mais, né? As oportunidades que eu tive de falar para ele, eu falei, mas eu podia ter ido mais além. O fim dele não poderia ser esse. Então, enquanto há tempo, né, não pare de anunciar a palavra de Deus. Entendeu? Enquanto há tempo, né, não é coronavírus que vai acabar com a sua família, porque a salvação, gente, né, morrer para nós em Cristo é lucro. Entendeu? Você que está com medo aí do coronavírus, é porque a sua fé já está lá embaixo. Claro que a gente tem que, né, seguir os padrões, entendeu? Não pode procurar também, né, com a mão, né? Mas você que é cristão, você não pode ter medo, porque esse não é o nosso lugar. A nossa moradia não é aqui, né? Aqui vai ser passageiro. Porque tem um monte de gente morrendo com coronavírus, sem coronavírus, mas a nossa vida não é aqui, é na glória com o Senhor Jesus. E só vai para a glória, só vai ser salvo aquele que tiver a fé consolidada. Amém? Pode ficar de pé. Vocês me desculpem pelo nervosismo aqui, né? Pregar com o pastor do lado mas é benção. Feche seus olhos, você que está nos assistindo nessa live, que está aí na sua casa, né? Talvez você está com a sua fé abalada, talvez você está fraco, frio. É um momento que Deus está te chamando para você se reerguer, para você se levantar, para você não olhar para trás, mas sim olhar para frente, olhar para o alto, olhar para aquilo que é de Deus, para as coisas, buscar as coisas que é do Senhor, que Deus vai estar fortalecendo a sua família, Deus vai te fortalecer, amém? Feche seus olhos, coloca a sua mão no seu coração. Senhor meu Deus, eu apresento, Deus, aqueles que estão, ó Deus, aqui, ó Deus, neste culto, aqueles que estão, ó Deus, em casa, nos assistindo, que o Senhor venha fortalecer a cada dia a fé deles, que o Senhor venha, ó Deus, consolidar, ó Deus, que cada um deles venha ter a fé consolidada, Senhor Jesus. Mas eis-nos aqui, ó Deus, diante do Senhor, para apresentar essas vidas nas mãos do Senhor. E que o Senhor, ó Deus, nos dê uma semana, ó Pai, abençoada. Que o Senhor, ó Deus, nos dê uma semana, ó Deus, cheia de vitórias. Eu agradeço, Senhor, ó Deus, por cada pessoa. Eu agradeço, Senhor, ó Deus, por cada família desta cidade. Que o Senhor continue, ó Deus, nos abençoando e nos guardando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que Deus dê uma semana para vocês abençoadíssima. Amém? Na hora de vocês saírem ali, saiam com a máscara, entendeu? Saiam rápido, não faz aglomeração ali na porta da igreja, beleza? E que Deus abençoe vocês e estamos juntos. Amém?